Muito bom, esse é Conexão Futura ao vivo aqui pelo canal Futura e também pela internet, no nosso site, que você, é claro, já conhece, o www.futura.org.br, que está aí na sua tela o espaço para você saber tudo sobre a nossa programação e assistir às nossas entrevistas quantas vezes quiser. Bom, e hoje, 15 de outubro, é Dia do Professor e o Conexão Futura, em parceria com a revista Nova Escola, presta uma homenagem aos educadores brasileiros. Uma pesquisa internacional sobre ensino e aprendizagem, divulgada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aponta que os professores brasileiros de escolas de ensino fundamental gastam, em média, 25 horas por semana só com as aulas. O número é superior à média de aproximadamente 30 países, como Finlândia, Coreia, Estados Unidos, México e Singapura, só para citar alguns. A posição brasileira é inferior apenas à do Chile, onde os professores gastam quase 27 horas em aula. Já um outro levantamento, que é um relatório de observação sobre as desigualdades na escolarização do Brasil, produzido por um comitê técnico do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, revela que o salário médio do professor brasileiro é de R$ 1.874, o equivalente à metade da remuneração média dos demais profissionais com nível superior completo. Ou seja, o professor brasileiro trabalha muito e nem sempre é remunerado de acordo. Então, apesar das adversidades, a gente sabe que é a vontade de fazer a diferença que move muitos profissionais da educação. Então, no programa de hoje, a gente abre espaço aqui para conhecer projetos criativos e inovadores que receberam o Prêmio Educador Nota 10 e que discute também o reflexo dessas iniciativas na vida dos alunos. Então, para essa conversa, nesse programa especial, a gente recebe aqui no estúdio a Mara Elizabeth Mansani. Ela é professora de alfabetização no primeiro ano da Escola Estadual Professora Laila Galep Sacker, em Sorocaba, interior de São Paulo, e vencedora do Prêmio Educador Nota 10. Aqui do meu lado está a Regina Scarpa, que é coordenadora pedagógica da Fundação Vitor Tivita. E também conosco no estúdio está a Ana Cecília Machado Dias, ela que é assessora pedagógica da editora Saraiva. E logo mais a gente fala também com a editora assistente da revista Nova Escola, a nossa parceira Fernanda Sala. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários, opiniões. Mande aí uma homenagem ao seu professor pelas nossas redes sociais, que eu leio aqui no estúdio ao vivo. Você pode mandar sua mensagem para a gente, primeiramente pelo facebook.com, que eu coloco para você aí na tela. A rede social, você pode buscar o nosso perfil, que é Canal Futura Oficial. E também tem a outra opção, que é o Twitter. Você pode marcar o seu comentário com o perfil @Canal Futura, que vai chegar aqui para a gente e daqui a pouquinho eu apresento sua questão para as nossas entrevistadas. Tem outra opção também, de qualquer parte do Brasil, pegue o seu bom e velho telefone e ligue 0 operadora 21 2273 5020, enquanto você manda o seu recado. Eu dou aqui as boas-vindas às nossas entrevistadas, começando dando os parabéns, né, a todas as educadoras aqui, parabéns pelo Dia do Professor. Um prazer recebê-las aqui, comemorando o dia de vocês junto com a gente no Conexão. Obrigado por estarem aqui. Bom, eu quero começar contando para você de casa um pouquinho mais do Prêmio Educador Nota 10, que a gente falou, que é um dos temas principais do nosso programa de hoje. Foi criado lá em 1998 e reconhece professores e gestores escolares de todo o país. Nesse ano de 2014, foram inscritos mais de 3.500 projetos em diversos segmentos de ensino. Nessas 17 edições, mais de 180 educadores já foram premiados. A Regina Scarpa, coordenadora pedagógica da Fundação Vitor Tivita, está aqui do meu lado e faz parte da comissão selecionadora, composta por profissionais da educação e especialistas nas diversas disciplinas. Quero começar perguntando a Regina, então, o que vocês buscam num educador nota 10, Regina? Então, Cristiano, bom, antes de mais nada, queria dar um abraço a todos os professores e professoras do Brasil, né? Nossas colegas, e dizer o seguinte: muita gente pensa que é fácil ser professor, que qualquer um pode ser professor, né? Na verdade, o professor, ele é um especialista nos processos de ensino-aprendizagem. E a gente busca profissionais que conseguem ensinar seus alunos, porque sabem o que ensinar e sabem o como ensinar. E com isso faz com que todos aprendam. E o como normalmente é o principal desafio, né? Exatamente, porque tem que considerar o conhecimento dos alunos, o ponto onde eles estão e fazer com que os alunos partam daí para frente, né? Então, essa é uma tarefa para profissionais
e nós buscamos profissionais que sabem fazer isso com maestria, né? E às vezes ensinando conteúdos básicos, aquele arroz com feijão bem feito, né? Que é o que o Brasil precisa. Precisa que todos os alunos aprendam. Sem dúvida. Eu vou mostrar para você de casa o site do Prêmio Educador Nota 10 para você poder acompanhar aí mais informações sobre o prêmio e ver a lista de todos os vencedores. Basta acessar aí o fvc.org.br/Educador Nota 10, a iniciativa da Fundação Vitor Tivita. Aqui já na primeira página em destaque já está a lista com os nomes dos educadores. Você clica aqui, vai abrir a nova aba, que você pode saber um pouco mais. Aí tem inclusive os vídeos sobre eles e umas iniciativas muito bacanas aí, não deixe de acessar o site. E a Mara, que está aqui do meu lado, a professora Mara, que veio lá de Sorocaba. Obrigado, professora Mara, pela presença aqui. Parabéns pelo seu dia e pelo prêmio, né? Eu quero saber um pouquinho mais do projeto de alfabetização que fez você receber o Prêmio Educador Nota 10. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com todo o Brasil, falando com os educadores, mandando um grande beijo para todos, porque realmente é uma profissão que exige bastante, é uma profissão que tem que ter muita responsabilidade, porque educar é uma coisa muito séria. E receber um prêmio como esse, o maior prêmio da América Latina em educação, da Fundação Vitor Tivita, foi uma honra para mim. Eu sou professora já há uns 25 anos, não queria ser professora, minha mãe que me obrigou, e acho que ela sabia mais de mim naquele momento do que eu mesma. E eu amo a minha profissão e faço com responsabilidade. Ano passado eu estava com uma turma de alfabetização, e eu achei que era hora de fazer um projeto mais inovador, de acreditar mais no potencial das crianças e de fazer de uma maneira que todos eles pudessem aprender a ler e escrever. E comecei a fazer um projeto de alfabetização através das lenga-lengas. Lenga-lengas são esses textos, essas músicas e brincadeiras das crianças que são de origem portuguesa, vieram com os colonizadores, que é o tumba-lacatumba, são musiquinhas, são uma espécie de uma parlenda, mas a lenga-lenga é um texto um pouquinho mais complexo. Tem repetição, tem rimas, e são textos que as crianças se identificam muito. Aí propus aos meus alunos que, depois da gente conhecer tantas lenga-lengas e brincar, propus que a gente sentasse à mesa e escrevesse. Os alunos todos, com as minhas intervenções pedagógicas, com o meu estudo, com o meu preparo, né? Com o meu planejamento em sala de aula, com o apoio do meu coordenador, da minha coordenadora pedagógica, da minha escola, fomos às escritas e saíram coisas maravilhosas, porque as crianças podem, é só a gente acreditar. Sem dúvida. Eu quero ouvir agora da Ana Cecília, que também está aqui com a gente. Obrigado mais uma vez, Ana Cecília, pela presença. Que falasse um pouquinho para a gente desse reflexo. A gente vê aqui a Mara falando com brilho no olho sobre a experiência dela. Ela está aqui representando tantos outros educadores, como falei, mais de 180 já foram premiados nessas edições, 17 edições do Prêmio Educador Nota 10. E a gente sabe que muitas vezes um prêmio, na verdade, vem aí reforçar uma experiência que um professor já está desenvolvendo há um tempo, chega a dar um ânimo a ele, mas muitas vezes não só o prêmio, né, mas o reflexo que dá na vida dos alunos a partir do projeto que ele desenvolveu. Como é que você avalia essas iniciativas, os projetos bem-sucedidos, como eles podem, de fato, a partir de uma experiência, da força de vontade do professor, fazer diferença na educação? Bem, eu acho que faz uma grande diferença, primeiro pela autoria do professor, né? O professor poder escolher, decidir junto com os alunos, com a parceria dos alunos, um projeto de trabalho. Então, como a Mara falou, né, acreditando na capacidade das crianças, vamos ler, vamos escrever. E aí ela teve todas essas intervenções pedagógicas para facilitar todo esse processo da alfabetização, né, a aquisição da leitura e da escrita. Então, eu acredito muito no projeto de trabalho nas escolas, porque aproxima o aluno de uma prática. Ele aprende um conhecimento e ele coloca em prática, chegando a algum resultado, às vezes concreto ou não. Muito bacana. Essa entrada, como eu disse, hoje é o nosso quadro mensal em parceria com a revista Nova Escola, nossa parceira que todos os meses amplia discussões com a gente aqui ao vivo. E eu mostro para você agora o site da revista, que você pode buscar informações também aí sobre a edição desse mês. Revista Nova Escola, o site é novaescola.org.br. Aqui já está em destaque, ó, nossa entrada em parceria com o Conexão. Não deixe de acessar aí. E eu chamo agora para a nossa conversa a editora assistente da revista Nova Escola, a Fernanda Sala, que conversa com a gente direto de São Paulo. Eu vou abrir aqui a internet e colocá-la na nossa tela. Aparecer aí para você. Fernanda, bem-vinda à Conexão. Tudo bem com você? Oi, tudo bem, Cristiano? Boa tarde para todo mundo.
Boa tarde. Conta pra gente, então, além do projeto da professora Mara, que está aqui no estúdio com a gente, quais as outras 9 iniciativas que receberam o Prêmio Educador Nota 10 nesse ano? Nossa, Cristiano, todas maravilhosas. Assim, eu acho que o bacana dessas iniciativas é que cada uma levou em conta os saberes dos alunos, né, o contexto, e foram bem planejadas, né? A gente pode destacar, por exemplo, o projeto da Renata Maria Medeiros, que, assim como da professora Mara, trabalhou a produção de texto. E as crianças trabalharam no gênero contos, então elas fizeram todas as etapas de uma boa construção de texto, que é a escrita, a revisão, a reescrita, a edição, e com isso ampliaram os saberes dela sobre a leitura e a escrita. A Monique Godoy Gomes é uma professora de geografia que trabalhou os desastres naturais, né? E o interessante do trabalho dela é que ela usou um tema aglutinador, né, que é a questão dos desastres naturais, para trabalhar diversos elementos da geografia física. E os alunos dela, eles não conheciam os fenômenos naturais que aconteciam na própria região. Eles sabiam muito de terremotos, tsunamis, mas as enchentes, que eram uma realidade local, por exemplo, eles não sabiam muito, né? Então ela fez todo um processo de investigação com esses alunos para conhecer mais da realidade local deles, né? Teve a professora Marlene Garcia Alves, que é uma professora de matemática de Apucarana. Ela trabalhou o plano cartesiano e com desafios que foram aumentando em grau de complexidade. Assim. Então, as próprias situações, problemas da matemática serviram de motivação para os alunos superarem aqueles desafios e aprenderem cada vez mais sobre o plano cartesiano, né? Que é uma parte da geometria analítica, e também sobre os números, os conjuntos numéricos. A professora Paula Aparecida, que é uma professora de educação infantil, ela fez um projeto em que os alunos, imagina, crianças, né, de 4 e 5 anos, elas desvendaram o manguezal que existia no entorno da instituição de ensino. Então, é um ecossistema que elas conviviam, elas viam aquele manguezal, mas não sabiam o que era aquilo, só que era mal cheiroso, que tinha lixo que jogavam lá. E aí a professora levou os alunos a investigarem as características desse ecossistema, então os animais, as plantas, e também conceitos de ecologia, enfim, e os alunos foram aprendendo sobre as características disso, do entorno, né, da instituição, e até no fim do projeto acabaram ganhando um observatório para continuar investigando esse manguezal aí do entorno da escola. Outro professor, né, o professor Emanuel Leite, é um professor lá do Rio Grande do Norte, de arte. Ele trabalhou a questão do circo e do palhaço com os alunos dele. Então, ele comparou o circo tradicional, que é muito presente na região, que os alunos conheciam, né, e frequentavam, com o circo moderno, o exemplo do Cirque du Soleil, né, que a gente vê muito na televisão, né, eles dentro do Brasil, em alguns estados. Então, eles compararam as diferenças entre esses dois circos e mergulharam na investigação sobre a figura do palhaço, né, que é super tradicional nesses circos familiares, né, itinerantes, e que não é tão presente nesses circos modernos, né. Então, eles foram muito bacana, estudando Fernanda. os aspectos que formam o palhaço, né, maquiagem, É uma série de iniciativas tão interessantes, né, que a gente começa a repensar um pouco, né? Eu fiquei aqui ouvindo a Fernanda contando as histórias, lembrando um pouco da época de escola, como felizmente mudou muita coisa, né? De lá para cá a gente vê a valorização muito das comunidades, das localidades onde estão inseridas as escolas, dos saberes das crianças também. Isso, felizmente, é uma tendência que tem aparecido cada vez mais na educação, né, reafirmando aí, inclusive, as teorias do educador Paulo Freire, né, Regina, de que tem que aproveitar um pouco mais os saberes do próprio aluno e não simplesmente tentar apresentar novas coisas ou forçá-lo a adquirir tais e tais conhecimentos. Exatamente, valorizar, reconhecer, identificar e partir daí, né? Muitas vezes os professores ou a gente mesmo fala, essa criança não sabe, então ela tem dificuldade de aprendizagem. E não é por aí, né? As crianças não têm dificuldade de aprendizagem. Às vezes elas ainda não sabem, não porque tenham dificuldade, mas porque ninguém ensinou. Então a importância do professor valorizar
O que sim ela sabe para ensinar e avançar daí, porque todas as crianças podem aprender e todas as crianças vêm com um saber, um conhecimento e uma experiência de vida, independente do meio em que ela vive. Sem dúvida. Agora, essa postura do professor depende muito da formação dele, Cecília, você acha? Ou vai da postura individual de cada um? É a formação dele, que dá uma base teórica para o trabalho, para todo o planejamento, mas acho que é a busca dele por um trabalho mais, numa aprendizagem significativa, né, chamando os alunos para serem parceiros na aprendizagem. Então, acho que essa é a grande questão do trabalho com os projetos, porque não parte só do professor, ele tem um papel fundamental em todo o planejamento e nas intervenções que ele realizará em sala de aula com os alunos, mas tem os alunos ali trabalhando de uma outra maneira, né, mais significativo. Agora, Mara, ao desenvolver o seu projeto, por exemplo, além dessa relação sua com os alunos, qual a importância que teve, por exemplo, o envolvimento da gestão da escola, dos pais, da comunidade como um todo, para que o trabalho, assim, desse certo e fosse bem sucedido? Olha, eu acho que, para começar, tem que acreditar que todo mundo pode aprender, querendo completar o que as colegas colocaram, porque realmente tem que ter o princípio que todos podem aprender, todos podem colaborar e fazer junto. Eu acho que um dos fatores que me facilitou muito o trabalho, que foi o sucesso do trabalho e a aprendizagem das crianças, de uma forma tão estruturada, as crianças aprenderam realmente a ler, escrever e produzir textos no primeiro ano, foi justamente porque a gestão escolar, o diretor, o coordenador pedagógico acompanhou todos os passos, também fez as intervenções comigo, olha, talvez isso seja melhor fazer assim, e essas orientações todas fortalecem o trabalho do professor e não fica um trabalho do professor, é um trabalho da escola, é um trabalho de todos. Todos se apropriam da responsabilidade Exatamente. De fazer aquele projeto andar. E acho que um outro ponto também, 25 anos analisando o meu trabalho, eu nunca dei tanta participação dos alunos como agora. É diferente, faz a diferença realmente. Muito bacana. O trabalho de todos. Quero voltar a chamar a Fernanda, que conversa com a gente lá de São Paulo, editora assistente da revista Nova Escola. Fernanda, a gente já está aqui encaminhando para a última parte do programa. Quero ouvir de você, a partir dessas experiências que vocês relatam na reportagem da revista Nova Escola sobre os ganhadores do Prêmio Educador Nota 10, qual a diferença que fez para esses alunos, para o aprendizado deles e para a relação com os professores a partir dessas experiências tão bem desenvolvidas e bem-sucedidas que foram premiadas nesse ano? Então, eu acho que o que é bacana é que a gente aqui da redação, né, a gente vai pessoalmente ver cada um desses trabalhos, né? Então, a gente sente muito como é que é o impacto na escola, na região. E o que a gente vê primeiro é a questão da valorização mesmo, né? Muitos desses professores, eles viram referência mesmo na própria escola, na rede, muitos até passam a dar palestras, enfim, os projetos deles viram referências, né? Tem casos de professores nota 10 que viraram nossos selecionadores, né? Até, então, outros cooperam com a gente no site. Então, assim, é uma valorização mesmo deles como profissionais, né? Eu acho que essa questão da autonomia das crianças, né? Do modo como eles tratam o conhecimento, né? A metodologia de ensino deles, isso pode ser repercutido em qualquer lugar, por mais que o projeto seja mais específico de um local, né? Tenha elementos daquele local, essa metodologia que eles desenvolvem pode ser usada, né? Adaptada por outros professores. Então, acho que essa valorização é muito importante. A gente vê que esses professores, eles enfrentam muita dificuldade, né? Quando a gente chega lá perto, né? A gente olha mais de perto, a gente vê que muitos deles, eles quebram, por quebrar, né? Com esse modelo mais tradicional de ensino, né? Por dar essa autonomia maior para as crianças, por desenvolver, às vezes, etapas mais diferentes do que as pessoas estão acostumadas, eles quebram alguns paradigmas, né? Então, é preciso entender o planejamento por trás disso para ver o impacto disso na aprendizagem, né? Então, não é fácil, a gente sabe que o trabalho do professor não é fácil, ele só depois de pronto, né, com um prêmio desse, que as pessoas veem, reconhecem, às vezes é aquela luta diária mesmo por reconhecimento. E acho que para os alunos é um aprendizado mesmo, né? A turma toda, os diferentes níveis que conseguem aprender, né, com seus diferentes conhecimentos. Muito bom, Fernanda. Muito bom ouvir você contando esses relatos tão interessantes. E muito obrigado mais uma vez por ter participado aqui nesse Conexão Futura especial de hoje, aqui no Dia do Professor, por ter compartilhado as experiências com a gente. Um abraço e até a próxima.
Abraço, até mais. Deixa eu aproveitar aqui antes da gente encerrar, tem algumas participações chegando para a gente. Muitas dúvidas aparecendo aqui, Regina, sobre o Prêmio Educador Nota 10. Tem o Projeto Desabafo Social lá da Bahia, o Jocélio, tem várias pessoas perguntando como funciona o prêmio, qual o objetivo principal, como é que se faz para se inscrever. Quero ouvir de você enquanto eu coloco de novo aí na tela o site para o pessoal já poder também buscar outras informações. Então, como funciona, qual o objetivo do Prêmio Educador Nota 10? O objetivo do prêmio é identificar, valorizar e disseminar boas práticas de sala de aula e de gestão, já que o prêmio é aberto para professores e coordenadores pedagógicos e diretores também. Então, tanto o professor como o coordenador ou o gestor podem se inscrever? Podem se inscrever. Esse site mesmo do prêmio que você acabou de citar tem todas as informações, traz o regulamento que explica direitinho tudo que o professor tem que considerar, né, ou o gestor. Basicamente, ele tem que escrever um relato de uma experiência já desenvolvida e avaliada em 6 páginas, né? O regulamento aponta os itens, justificativas, objetivos, conteúdos, o passo a passo e a avaliação do projeto ou sequência didática desenvolvida. E nós temos uma equipe de selecionadores, né? Eu coordeno essa seleção, uma equipe de 15 selecionadores nas mais diferentes áreas do conhecimento e também segmento da educação infantil, do Fundamental 1 e 2. Então, são especialistas que têm familiaridade com a formação de professores, com a sala de aula, e a gente lê cuidadosamente todos os projetos que chegam. Eu leio todos os trabalhos pré-selecionados por essa equipe de selecionadores. Aí os selecionadores entram em contato com os professores, fazem uma pequena chamada oral, né, Mara? Sim, exatamente. Para ver o nível de apropriação que o professor tem do trabalho desenvolvido e se ele está apostando nesse domínio que o professor tem, ele pede para o professor mandar todos os materiais. Legal. Então, isso é importante, né? Professores e gestores que quiserem participar do prêmio o ano que vem, começar a fazer um registro muito minucioso de todo o processo. Fazer um diário também das experiências. Tudo, as produções iniciais dos alunos, né? Um portfólio assim, o que os alunos não sabiam, precisariam aprender, como foi que ele fez esse passo a passo e o que os alunos aprenderam ao final. É interessante você falar na questão do portfólio também, Mara, porque a gente sabe muitas vezes nas escolas, muitos projetos e produções dos alunos acabam sendo perdidas, né? Não se guarda, não se avalia aquilo que se fez. Então, o registro e a avaliação do registro é fundamental, né, Cecília? Em qualquer processo de educação e para a inscrição para um prêmio, por exemplo, pode ser o ponto fundamental aí. Com certeza, que ali ele tem um registro, né, de todo o processo, das atividades dos alunos, uma avaliação final também, né, na culminância desse projeto, onde chegaram, e ele pode aproveitar isso tudo aí para participar do Professor Nota 10. Com certeza. A gente já está aqui encaminhando para o finzinho do programa, passou voando a conexão de hoje. Quero registrar aqui, por exemplo, a Luana Hahnemann, de Niterói, que mandou um beijo para a mãe dela, que foi educadora por 50 anos, muito amada pelos alunos. Eu aproveito para mandar um beijo e um abraço bem apertado a todos os educadores que estão assistindo a gente, aos meus ex-professores também. A gente continua sempre sendo aluno na vida, né? Então, aos professores todos, muito obrigado e parabéns pelo seu dia. Infelizmente, a gente já está acabando aqui, então, Regina, foi um prazer recebê-la. Obrigado, Mara. Obrigado, Cecília. Agradeço. Prazer recebê-las aqui nesse dia tão especial, Dia do Professor. Bom, antes da gente encerrar, quero dar uma notícia que nos deixa muito orgulhosos, afinal, indicações para prêmios são sempre um reconhecimento à qualidade do nosso trabalho. Então, o documentário De Volta, feito em parceria entre o Canal Futura e a Copas Multimagens, é um dos finalistas do prêmio Emmy Internacional, considerado o Oscar da televisão. O longa mostra dias decisivos na vida de 4 presidiários que saem na prisão durante o período do Natal e refletem sobre o conceito de liberdade. De Volta foi exibido pelo Futura em 2013 e disputa o prêmio com produções da Suécia, Coreia do Sul e Reino Unido. O ganhador do Emmy Awards Internacional será anunciado no próximo dia 24 de novembro, lá em Nova York, nos Estados Unidos. E você pode assistir o documentário aí no site do Futura. Deixa eu aproveitar e colocar para você na tela, está disponível aí para você acessar. Aqui tem uma reportagem sobre a indicação ao prêmio. Aqui embaixo já tem o link, ó. Você pode ver o De Volta na íntegra na internet
e tão importante essa discussão. A gente fala tão pouco aí no país sobre a vida da população carcerária, mais de 500 mil presos no país, é um tema muito importante, ficamos muito felizes de termos sido indicados a esse prêmio. Bom, espero você aqui de segunda a sexta, então, ao vivo, às 2h30 da tarde, ou nas nossas representações, 00:30 e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite, nos encontre lá no site do Futura. Um abraço para você e até o próximo Conexão.